Caridade para com os criminosos é o tema do nosso estudo de hoje. Fácil, né? A espiritualidade adora me dar esses temas. Foi o tema da minha palestra presencial na minha casa espírita na segunda-feira. E aí, não foi escolha. Depois eu trouxe aqui como enquete, os stories, esse e Coragem da Fé. E vocês votaram, foi uma disputa acirrada, né? Talvez eu faça Coragem da Fé na próxima semana. Por 2 votos, ganhou Caridade para com os criminosos, do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. Boa noite, Mira. Boa noite, Marina. Lila. Então, gente, diante de tantas notícias ruins, né? Boa noite, Nando. Tantas coisas que a gente vai ouvindo, né? Como é que a gente vai ser caridoso com os criminosos? Vamos cair a real, né, gente? Aqui é gente como a gente, né? Quem aí tá já evoluído assim, né? Para fazer a prece. Vamos lá, vamos refletir. Então, hoje, nós vamos estudar esse tema que faz parte das instruções dos espíritos, né? Porque no Evangelho, a gente tem primeiro lá, Kardec abre sempre com uma passagem, no caso desse capítulo, ele abre aqui com parábola dos credores e dos devedores, e aí ele vai refletindo, depois vem as instruções dos espíritos, né? São poucos os capítulos que não têm as instruções. E aí nós temos aqui uma mensagem de Isabel de França, Havre, 1869. Então é uma comunicação direta aqui de um espírito, né? E a gente vai estudar, né, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Se a gente for ficar apegado só à letra, só o que está escrito e refletindo aqui assim, não, né, sem imaginar a nossa vida real, eu acho que a gente acaba ficando numa bolha. E, na verdade, é muito difícil. Por mais que a gente tente, né, é difícil a gente chegar nesse nível da caridade, no sentido de fazer uma prece genuína. Mas a gente pode fazer alguma coisa. E o importante é a gente tentar. Boa noite, Rainê. Então, para começar, façamos o que nos é possível, né? Também nada da gente ficar se cobrando demais, porque a gente ainda não chegou nesse estágio evolutivo de ser tão caridoso assim. E vamos rogar ao Pai discernimento, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio entre ser caridoso, como diz aqui o texto, mas também não sermos apáticos, porque eu particularmente não acredito também naquela pessoa que é religiosa, que é boa, e aí para ela assim, tá tudo como tem que ser, né? Como tinha que estar, não se abala, não se envolve. Gente, pelo amor de Deus, o que você tem aí dentro desse coração? Né? A gente não pode se revoltar demais, cair nessa vibração, a gente vai ver ao longo do estudo, né? De muito pessimismo, de muitas coisas ruins, mas quando a gente fica sabendo de notícias ruins, quando a gente sabe de algum crime, né? A gente se coloca ali no lugar da família, no lugar da vítima e tem essa compaixão. Isso, em alguns momentos, se a gente não se cuidar, a nossa vibração vai mudar. Então, o importante é a gente vigiar. Então, começando aqui, item 14. Ela diz o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são, de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Deixando claro mais uma vez a nossa responsabilidade, né? A gente que estuda, a gente que se dedica tem uma responsabilidade maior. É claro que qualquer pessoa que cometa um crime, que transgrida uma lei divina, ela vai ter ali, vai passar pela lei de causa e efeito e ela vai ter que arcar com essas consequências. Mas nós temos que ver, Deus, né, ele conhece o nosso coração, a nossa intenção, e tudo isso, essa justiça divina, ela acontece de maneira, né, algo automático, não é Deus lá punindo, né, considerando lá como se fosse um Deus humano, mas vai ser de acordo com o conhecimento também. Então, para nós, ela já começa aqui puxando a nossa orelha, mostrando que assim, a gente não pode ficar julgando também, porque se nós cometermos um ato criminoso, a nossa culpa é ainda maior pelo conhecimento que nós temos. E aí eu trago para vocês aqui a passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
Nós sabemos que quanto mais a gente se envolve, e aí se vocês quiserem comentando também, fiquem à vontade, né? Quanto mais a gente se envolve em algo, né? Tem mais conhecimento, se envolve, no nosso caso aqui, né? Espíritas, ou pelo menos os curiosos, os interessados em saber sobre a doutrina espírita, a gente vai ganhando mais responsabilidade. Então, é claro que eu, como trabalhador espírita, eu tenho, né, muito mais responsabilidade pelo que eu faço, pelas minhas escolhas, as minhas decisões, os meus pensamentos, do que uma pessoa que não tem religião, ou que até tem, mas que não compreende da mesma maneira, né? Cada pessoa está num nível evolutivo diferente, tem uma consciência das coisas diferente. E aí não vamos dizer, não estou me referindo nem à superioridade moral, não é isso. É como se fosse assim. Eu, Priscila, hoje, eu leio aqui e tenho um entendimento diferente do que eu tinha 5 anos atrás, há 10 anos. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai não necessariamente se tornando, né, superior moralmente, mas a gente vai compreendendo as coisas de uma maneira assim melhor, vai entendendo. Então é disso que eu estou falando. Então a gente tendo essa consciência, o peso é muito maior, né, sobre aquilo que a gente faz, sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente fala, né? Como é que eu vou passar adiante se eu tenho todo esse conhecimento? Eu vou passar adiante uma informação negativa, por exemplo, em vez de eu plantar ali o bem, de eu levantar aquela pessoa, eu vou derrubar. Tudo isso é nossa responsabilidade, né? E nossa responsabilidade é muito maior se nós pudermos também contribuir para que não aconteça. Precisamos contribuir da melhor maneira que pudermos nesse período onde está tanto sofrimento, né? A gente lê noticiário, lê, que como um jornal, né? Eu tô quase entregando a minha idade. A gente lê, né, nas redes sociais, porque não tem nem como fugir tanto. Se você vê televisão, você é bombardeado com aquilo. Mas se você também se rebela e fala, não vou ver mais o noticiário, não tem jeito, porque nas redes sociais você vai encontrar aquela notícia, aquela informação. E muitas vezes ali se repetindo, dependendo desse filtro que você coloca ou não, se você segue ou não, né, contas que venham a falar sobre isso. Então, qual é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade nesse momento de tanta dificuldade, com tantos crimes, com tanta violência, com tantas barbaridades que a gente fica sabendo? Como é, né? O que a gente deve fazer, nós como espíritas? O Nando está falando que no filme A Cabana ilustra muito bem esse importante estudo de agora. Eu ainda não vi o filme, né? Você sabe que já me indicaram um filme uma vez que eu perguntei no meu perfil e eu falei que eu ia... Aí eu falei assim, gente, eu nunca vi, fico dizendo que vou ver e nunca vi. Aí eu fui e joguei lá na Netflix, não tinha, ou seja, saiu da Netflix, porque até um tempo atrás tinha. Aí até uma menina respondeu pra mim, se você quiser eu te dou a senha e tal, da minha conta, pra você ver. Eu falei, mas querida, eu joguei no Google, eu tava dizendo que só no YouTube, eu acho que pagando. Vamos esperar ele passar na Globo então, né? Porque assim, tipo, a gente não tá podendo ficar gastando por aí assim, né? Já são tantos streams. Então qual é o mérito? Se quiser, Nando, comenta mais alguma coisa aí, que você falou que o filme ilustra muito bem, mas eu não vi, outras pessoas podem ser que não tenham visto também. O Sérgio está dizendo que é de Brasília. Deus abençoe você também, Sérgio. Todos nós, né? O espírita sempre tem que estar atualizado. Rainê falando. Atualizado o quê? Com as notícias ou com as fofocas, Rainê? Rainê, olha a fofoca, hein? Então, qual é o mérito, né? Já que esse estudo traz pra gente essa questão da oração, qual é o nosso mérito orando por aqueles que nós amamos? É muito bom, né? Mas qual é o nosso mérito? Se eu oro por mim, tô orando por mim, né? Nem preciso comentar. Se eu oro por aquele meu amigo, por aquele parente, por aquela pessoa que eu amo, né? Que eu tenho muita afinidade, qual é o mérito? É bom? Porque eu tô fazendo uma prece, mas assim, em relação ao estágio evolutivo, não diz muita coisa, né? Então, quando nós fazemos isso de orar por nós e por alguém querido, a gente está fazendo por nós mesmos. É algo muito assim, tô aqui, né? Agora, para a gente transcender, para a gente dar um passo a mais na nossa evolução, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. A gente tem que tentar fazer, tem que fazer o quê? O esforço, né? Que Kardec diz, reconhece o verdadeiro esforço, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E o esforço para se transformar também, né? Para fazer a reforma íntima. Não adianta só a gente ficar lendo, decorando, repetindo as mesmas coisas e no dia a dia a gente não tentar fazer um mínimo, né, de esforço para poder se modificar, melhorar um pouquinho mais.
Então, perante essas injustiças terrenas, nós precisamos manter a vibração positiva. Estamos dando um passo à frente assim na nossa evolução espiritual, quando a gente vê uma injustiça, vê um crime e a gente tenta pelo menos segurar a nossa onda e não através do pensamento ou de alguma atitude, pior ainda, a gente tentar se revoltar e agir de uma maneira desequilibrada. Não só os espíritas, as duas coisas. A Inê tá falando, né? Tem que se manter atualizado. Mas assim, tem 2 pontos aí, né? Porque eu digo que a gente precisa sim se manter atualizado, principalmente sobre aquelas questões necessárias do dia a dia, né? Vamos supor assim, tá a vacina, quando saiu o calendário da vacina, eu tenho que saber sobre alguma lei, eu tenho que me informar sobre quando eu tenho que declarar o imposto de renda, quando eu tenho que declarar o simples lá do MEI, coisas assim. Mas se a gente for ficar querendo saber de tudo que acontece, principalmente ruim, né, violência, esses crimes, estupro, e aí você às vezes fica sabendo de daqui a meia hora, 1 hora vem outro, aí é a chamada infoxicação, que é o excesso de informação, quando você não tem nem tempo de digerir a primeira e já tá vindo uma segunda, que é o que tem acontecido muito com a gente. Então a gente precisa dar uma filtrada para o nosso equilíbrio, para manter o nosso equilíbrio e a nossa sanidade mental. Até porque tem coisas que aí vem a questão do controle também, né? Eu só posso fazer aqui por mim, no máximo eu posso fazer pela minha família, pelo meu bairro, mas tem coisas que são além. Se eu ficar muito envolvida, eu acabo paralisando e não fazendo o que eu deveria fazer. É aquela velha história, eu costumo falar, não adianta querer mudar o mundo se tu não lava nem a louça de casa, né? Você sai para mudar o mundo, quer fazer e acontecer, mas dentro de casa tu é mó encostado, não colabora com nada. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos começar dentro de casa, fazendo o que está ali ao nosso alcance. Se ainda não temos condições de fazer uma prece genuína, verdadeira, de coração, para com os criminosos, que deixemos de emitir vibrações de ódio e raiva, agravando toda essa situação. Porque você imagina, aquele criminoso, é a família do criminoso que vai sofrer tanto a exposição, né, a decepção de ver aquela pessoa que cometeu um crime, a exposição às vezes da família, muitas vezes ameaças de morte, né, aqueles que são próximos. Isso eu tô falando coisas que a gente fica sabendo, né, na internet, que depois comentam. E da vítima também, né, os familiares da vítima, assim como a própria vítima. Então, o que a gente pode fazer? Para a gente não se desequilibrar e piorar ainda, agravar essa situação, nós podemos fazer uma prece, né? Uma prece para as famílias envolvidas, uma prece para que de alguma maneira essas pessoas sejam consoladas, para que essa situação possa se dissolver de alguma maneira, mesmo que a gente não compreenda exatamente como, mas que a gente possa emitir essas vibrações positivas, né? Esses fluidos de saúde benéficos. E controlar os nossos pensamentos e atos, porque a gente sabe, né, como espírita, que não é só, claro, aqui eu falei pensamentos e atos, né, não é só controlar os atos, é controlar os pensamentos, porque o pensamento tem muita força, a gente sabe, estudando fluidos, né, que o que você pensa, e depois no finalzinho também eu vou trazer a passagem onde Kardec fala sobre isso, quando a gente pensa, a gente colocando ali muita força, né, muita energia, mesmo que negativa, a gente emite isso e vai ficar também na gente, vai fazer mal pra gente, desequilibrando, né, o nosso corpo físico, e também vamos emitir essas vibrações para aquela situação. De certa forma, podemos até nos vincular, porque a gente sabe que não só existem os laços de amor, de afeto, como também os de desafeto, os de ódio, e nós não queremos isso, né? A vida já tá muito difícil pra gente arrumar mais problema. E, se possível, né, que a gente possa fazer uma prece, ou pelo menos tentar, né, amenizar essas vibrações negativas, tentando enviar algo de positivo para que essa pessoa se arrependa pelo crime cometido. E quando a gente fica sabendo, né, logo assim que aconteceu, e que a pessoa às vezes não tem essa consciência, e que a situação seja resolvida da melhor maneira. Então vamos substituir os nossos pensamentos pelo bem que nós podemos fazer, se os nossos pensamentos a princípio forem ruins, para que haja arrependimento, para que a vítima receba essa nossa emissão de fluidos, né, se possível. E aí no segundo parágrafo ela diz: não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos,
Porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Ou seja, a gente está falando aqui de criminosos, então a gente imagina o quê, né? Violência, assassinato, estupro, corrupção, vários crimes que principalmente estouram aí na mídia e tal, coisas, barbaridades, crueldades, assaltos. Mas existem crimes, né, perante faltas leves, perante aí a sociedade, mas que são crimes, são faltas enormes perante a lei divina. E aí nem sempre nós somos acusados, somos vistos, né, por isso, por essa falta que nós cometemos. Por exemplo, dentro de casa, né? Quem é que sabe como é que é a vida do outro dentro de casa? Posso vir aqui, aí eu falo muito bonito, né? Aí eu dou um sorriso para vocês. Mas quem garante, né? Se eu trato bem as pessoas que moram comigo, as pessoas que eu convivo, as pessoas do trabalho. Então, muitas vezes, não só de tratar bem, porque às vezes a pessoa até... Tem umas que são mais raivosas, mas nem fazem tão mal. E tem outras que já falam manso, mas fazem aquela discórdia, né? Provocam aquela desarmonia, aquele desequilíbrio. Às vezes uma fofoca, né? E aí faz com que uma situação se desenvolva de uma maneira super negativa. Então, tudo isso também é ruim. Imagina uma situação em que uma pessoa, por exemplo, fala mal de uma para outra, provoca uma intriga, elas param de se falar e de repente, sei lá, ficam sem se falar 10 anos, 20 anos a vida toda. Isso não foi uma falta? Foi uma falta gravíssima, mas não é um crime perante a justiça aqui dos homens se não tiver tido algo, né, além disso, só dessa intriga ali. Então a gente precisa avaliar isso, que a gente também não é tão perfeito assim. E como reencarnacionistas, nós sabemos que esta não é a nossa primeira, nossa segunda, nem a nossa terceira, né, vida, nossa vivência, nossa encarnação. Nós já passamos por muitas encarnações. E quanto tempo será que demorou para que nós despertássemos? Quanto tempo, né, para a gente poder buscar a espiritualidade, para a gente se dedicar, para a gente parar no domingo à noite e estudar, para a gente ir na casa espírita, para a gente tentar se transformar, né, deixar de viver apenas pelos prazeres mundanos e imediatos. Quanto tempo será que demorou, né? Então, quando a gente for também julgar o outro, que a gente pare e pense, né? Hoje eu tô aqui, de boa assim, não faço isso, mas será que um dia eu não fiz? Então, estamos fazendo também o nosso melhor nessa encarnação? Ou achamos que já temos todo o conhecimento? Ah, eu já li o evangelho todo, eu já sei isso aqui, né? Tá tudo certo, não preciso mais esquentar minha cabeça. Não, né? Às vezes nós temos o conhecimento, mas como eu falei no início da live, a gente não coloca em prática. Chega na oportunidade, a gente acaba deixando para lá, né? A gente ou é omisso, ou a gente se desequilibra e toma uma atitude, mas não deveria ser assim, tem dificuldade de perdoar. Ninguém aqui é perfeito, né? Mas o que importa, o que vai fazer a diferença é o nosso esforço para essa transformação. Senão a gente acaba só perdendo tempo, estando aqui, lendo, refletindo, mas não colocando em prática. O Espiritismo nos esclarece, então, que nós fomos, né, criados simples, ignorantes, todos os espíritos são, e vamos evoluindo a cada encarnação. Evoluímos intelectualmente e moralmente, e isso já nos ajuda a entender, não justifica, né, o crime, mas nos ajuda a compreender um pouco porque às vezes alguém que tem oportunidade, né, que tem ali a diferença intelectual, que você fala, nossa, a pessoa, né, estudou tanto, essa pessoa estudou mais de 10 anos, ela é especialista, ela tem mestrado, ela tem PhD, ela tem sei lá o que, como é que pode? Como ela cometeu um crime? Primeiro, porque provavelmente achava que nunca seria pego pela impunidade, enfim. Mas entender como funciona isso, eu pelo menos só consegui compreender dentro da doutrina espírita, entendendo essa diferença, né, da evolução intelectual e moral. Então, assim, muitas vezes aquele espírito já evoluiu intelectualmente, é capaz de assimilar muito conteúdo, vem aqui com uma, né, vai se desenvolver ali, só que ele acaba mudando, né, o caminho dele. É claro, tem o livre-arbítrio, e principalmente alguém que teve oportunidade, né, de
conhecimento de ética, de moral e ainda assim cometer um crime, essa pessoa vai ter muito mais responsabilidade do que aquela outra que não teve oportunidades, né? Que não tinha recursos financeiros para estudar, que não teve oportunidade para ter uma qualidade de vida ok, diferente de criminosos que cometam um crime só pela crueldade, sem uma certa necessidade de sobrevivência, digamos assim, né? Então, muitas vezes, os espíritos perdem essa oportunidade de fazer o bem e fazem o mal. E a gente não consegue entender, mas assim, a gente não vai entender tudo mesmo. A gente tem que ficar na nossa quando não é possível compreender. Os espíritos dizem que nos falta a vontade para mudar. E realmente, o conhecimento é diferente da vontade. A gente já sabe, nós pobres mortais aqui, mortais de corpo, né? E mortais no espírito. Pensamentos, atitudes, dá muito trabalho, né? A gente sabe, então é isso que a gente tem que colocar aqui. Assim como na nossa vida, de repente, mudar, né? Uma dieta, alimentação, colocar a atividade física na rotina, de repente mudar qualquer coisa, né? Estudar mais. O que você tiver que mudar na sua vida, dificilmente vai ser do dia para a noite. Você vai ter que fazer um certo esforço. Às vezes tem até que facilitar as coisas, né? Tem umas dicas, principalmente de gestão de tempo, que é, por exemplo, você precisa ir para academia e você já deixa ali a roupa arrumada para você acordar, olhar para a roupa e tem que ir para academia. E outras coisas assim, né? Você colocar uns certos gatilhos, né? Na sua vista para que você possa ir pegando um hábito, lembretes na agenda do telefone. Então a gente precisa fazer um esforço nesse início. Depois se torna algo meio que automático, né? Você já está acostumado a fazer, faz parte, ok. Da mesma forma, se a gente ainda não consegue fazer uma prece para um criminoso, a gente precisa pelo menos começar evitando os pensamentos negativos. E quem sabe num outro dia, num outro momento, a gente já consiga tomar essa distância, né, de cometer um crime, eu discordo e você fica triste com aquela situação, mas consegue ter uma distância e fazer uma prece para aquele criminoso. Então vai depender desse nosso esforço que vai vir a partir da nossa vontade de mudar. Se aqui é uma mensagem, né, baseada aqui no Evangelho, que vem aqui com tamanha importância para nos lembrar que nós não devemos ser caridosos somente com aqueles que nós amamos, aqueles que nós admiramos, que nós compartilhamos, né, temos um vínculo afetivo, nós devemos também ser caridosos com os criminosos. A gente precisa ter essa vontade de mudança e ir se esforçando para que isso se torne algo natural. Quantos pequenos crimes não são vistos pela sociedade nem divulgados nas redes sociais? Quantas atitudes temos que não são crimes perante a lei do homem, mas sim perante a lei divina? A fofoca, a intriga, o ressentimento, a manipulação. Quanto mal propagado, sem punição. Então que a gente faça essa análise também. Não adianta só a gente ficar olhando o defeito do outro. E aí, antes de ler o terceiro parágrafo, eu vou ler para vocês Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Em outras palavras, também não devemos julgar o outro, para que a gente possa também falar alguma coisa, fazer algo a respeito, digamos assim, a gente precisa ter autoridade moral. A gente precisa ter, claro, não somos perfeitos e não nos tornaremos ainda nessa encarnação perfeitos como Jesus, mas a gente precisa procurar ter uma vida correta, uma vida digna, né? Não errar também, evitar ao máximo, refletir como é que a gente consegue, né, não errar. É difícil. Mas uma das coisas é a gente evitar ser impulsivo, né? É refletir mais antes de agir, antes de tomar uma atitude, antes de falar. É tentar gerenciar as nossas emoções, porque às vezes na hora da raiva, do desequilíbrio, a gente fala coisas, ofende o outro. Enfim, é a gente tentar se transformar. O que está dentro do nosso alcance? É mudar o outro ou é mudar a gente? É a gente se conhecer, mudar o que for necessário, e isso é algo para a vida toda, né? Não adianta só, tirei esse ano aqui para me conhecer, tirei esse ano aqui para me transformar, né? É para a vida toda. Então é você se transformar
para que depois você tenha alguma chance, assim, de poder virar para o outro e falar, olha, você fez isso, não é legal, não concordo. Enfim, dá lá o seu pitaco. Então, para você ver claramente o cisco do olho do seu irmão, você também tem que resolver as suas pendências aí. E aí, vamos para o terceiro parágrafo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, nós podemos usar, né, esse recurso aí para nós sermos caridosos. Nós podemos também, não só, como diz aqui no Evangelho, né, não só a caridade material, como a moral, que aí está incluída a prece, como nós falamos aqui, e também esses momentos, palavras de consolo, de encorajamento, de amor, para que possa ajudar essas pessoas que precisam. Às vezes, é claro, se for algo muito bárbaro, né? Você não vai ter nem contato, e depois a gente vai ver isso aqui, não vai ter contato com a pessoa. Mas se tiver uma oportunidade de alguém que está indo por um caminho talvez errado, você tiver a oportunidade de falar algo que tente ajudar ali a transformar aquela pessoa, então a gente precisa tentar também, através dessas palavras, não necessariamente, se a pessoa não for espírita, né, não necessariamente estar pregando o espiritismo, mas tentar passar uma palavra de consolo do evangelho, de motivação, até porque a vida está bem complicada, né? E o que mais tem por aí é a gente colocando o outro para baixo. Então a gente precisa ver que a nossa palavra, a nossa comunicação, ela também tem muita força, muito poder de cura, de auxiliar o outro. E aqueles que ainda praticam o mal, eles servem também para testar a gente, né? Então a gente vai ter contato com essas pessoas de uma maneira próxima ou através do noticiário, para que a gente possa, para que avalie também, né, nossa reação. Imagina, por exemplo, se a gente vivesse só com pessoas boas, né, e não fosse testado em nenhum momento. A gente ainda não está nesse estágio de só viver com pessoas boas. Será que nós somos? É difícil. Eu costumo falar assim, que dentro da casa espírita, por mais que não seja tão simples, né? Que onde tem gente, onde tem humano, vai ter alguma treta, vai ter algum problema. Mas se você também viver dentro da casa espírita, assim como de qualquer instituição religiosa, tá todo mundo ali meio que segurando a onda, né? Tá com freio ali. Você vai ter não vai ser muito testado. Agora, se você vai, né? Você vai trabalhar, você vai conviver com outras pessoas, aí ali sim vai ser mais difícil, né? Porque vai ter sempre um ali que vai te cutucar, vai acontecer alguma situação, né? Na rua principalmente. Então viver também dentro de uma bolha não testa a gente. Lá no Livro dos Espíritos até fala sobre isso, né? Que não tem muito mérito se você se isolar e não tiver contato com ninguém. Acho que está dentro da lei de sociedade. Então a caridade moral, ela inclui praticar a escutatória, ouvir, evitar julgar, que é um serviço até que o CVV, Centro de Valorização da Vida, faz, né? Compreender que a vida e o momento do outro, a sua educação, as suas dificuldades são diferentes das nossas. Então, nesse momento que a gente for escutar, como ela fala aqui, palavras de consolo, de encorajamento, a gente tentar não ficar impondo, né? Eu faria isso. Ou, se a pessoa pedir um conselho, tudo bem, né? Mas se não... Ou você julgar, mas para mim isso é tão fácil, por que você não consegue fazer? Porque cada um tem a sua vivência das outras encarnações, tem os seus bloqueios, os seus traumas, a sua educação, a sua cultura. Então o que é muito fácil para mim, às vezes é muito difícil para o outro, e ao contrário também. Então por isso que a gente tem que tentar, né, evitar julgar, embora eu digo que é bem difícil. Porque é meio que automático, né? Você fica sabendo de alguma coisa, eu faria assim. Mas é evitar. E aí entra a questão do esforço de novo, que é você, de repente, vem um pensamento de julgamento e você fala, não vou julgar essa pessoa, porque eu não sei se no lugar dela eu faria igual. Então, compreender essas diferenças, né? E que cada um de nós tem algo para resolver nessa vida. Todos nós temos. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui, né? Não estamos no mesmo estágio, então precisamos consolar os outros, assim como precisaremos ser consolados em algum momento. Estão próximos os tempos, repito,
em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Então, esses que praticam o mal, eles nos testam, né? Eles têm a oportunidade de irem para o lado do bem a partir do convívio com pessoas boas, através da influência, estamos influenciando uns aos outros o tempo todo. Então, a gente tem que perceber se a gente está realmente fazendo, agindo de acordo com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente prega, se estamos aproveitando todas as oportunidades de auxiliar. Até porque provavelmente, né, a gente que chegou aqui nesse momento, que está aqui nesse momento da Terra, a gente tem uma missão, por menor, mais simples que seja, mesmo na nossa vidinha, nada de grandioso, mas a gente tem essa responsabilidade como espíritas, com todo esse conhecimento nesse momento de transição planetária. Também serve para que a gente possa influenciar então essas pessoas a partir, não necessariamente os criminosos, gente, mas pessoas propensas mais assim ao mal, né, que vão indo na onda. Se a gente tiver contato, a gente pode de repente influenciar através do exemplo, que aí aquela pessoa às vezes percebe, poxa, mas fulano ali é tão bom, né? E aí ela coloca aqui, né? Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Por quê? Porque nós estudamos até há pouco tempo aqui, nas lives baseadas na apostila do EJE, sobre isso, né? Pluralidade dos mundos habitados, sobre a Terra, planeta de provas e expiações. Então, se alguém está aqui e não acompanhou, e se quiser, a gente falou especificamente sobre esses temas nas semanas anteriores. E aí ela coloca isso aqui, que é, né, em resumo, o que a gente estudou. A Terra está passando por essa transformação porque existe a lei do progresso. E a Terra, a matéria, não vai ficar estagnada esperando nós nos tornarmos boas pessoas. A gente precisa se tornar essa boa pessoa digna de estar aqui, né, de acordo com o estado vibratório da Terra, para já, que vai se transformar num planeta de regeneração, onde o bem começa a prevalecer. Então a gente precisa entrar nessa sintonia, fazendo bem, né, mudando, investigando o que a gente ainda está fazendo de errado para poder se transformar. E nesse momento em que a Terra mudar para valer, né, se tornou um planeta de regeneração, onde o bem começa a prevalecer, esses espíritos impuros e revoltados serão o quê? Convidados a ir para mundos inferiores, mundos primitivos ou mundos de provas e expiações, para que lá, pelo seu intelecto, possa auxiliar de alguma maneira. Já que aqui eles estão atrapalhando porque a moral ainda está lá embaixo. Então nós vimos o quê? Que tem a diferença da evolução intelectual para a evolução moral. Então, no momento em que a Terra se tornar um planeta de regeneração, esses que ainda estão atrasados moralmente, eles serão convidados a irem ser úteis nesses outros planetas, assim como aconteceu aqui na Terra também, quando recebemos povos também de outras, né? Que a gente tem a história de Capela, que Emmanuel trouxe, que esses espíritos vieram aqui para ajudar a alavancar o progresso na Terra. E agora, vamos para o último parágrafo. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que inflige. É interessante, porque a pessoa que não acredita, né, não é espírita, ela às vezes pensa, tem que matar essa pessoa, tem que ter pena de morte, tem que ter isso, né? Ela pensa assim, na morte, né? A pessoa que morreu, acabou, ou de repente morreu e vai dormir, enfim, a pessoa que tem uma crença diferente da nossa. Agora, nós espíritas, nós aí podemos cair nessa de ter um pensamento negativo adaptado ao espiritismo. E ela traz, olha, não vos cabe dizer de um criminoso.
é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda para ele é uma espécie, para um ser de tal espécie, é a morte, porque a gente sabe que a morte não existe, que vai mudar, né, só de plano. E aí a gente não pode também condenar, e esse aí tem que ir para outro planeta, embora às vezes a gente faça, né, a gente faz, mas a gente não pode. A gente tem que tentar segurar a nossa onda. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? O que Jesus faria? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. Olha a responsabilidade que ela coloca pra gente, né? Se nós orarmos com fé para um criminoso, a gente pode até colaborar, né, para esse despertar dele, para esse arrependimento, para ele buscar mudar, dependendo do crime, né, depois que ele pagar para a justiça dos homens, transformar sua vida. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Ela repete aqui, orai por ele. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? Isabel de França foi ditado, né? Foi psicografado em abril de 1862. Resumindo, antes de encerrar, eu vou ler um outro trecho aqui do Evangelho, mas resumindo até porque chegaram outras pessoas aqui nos últimos minutos. Se nós, aqui a instrução é orai por ele, né? Orardes com fé, a gente pode ajudar. Mas se nós ainda não somos capazes de orar pelos criminosos, que nós sejamos, pelo menos, capazes de não vibrar negativo, não emanar pensamentos de ódio, de vingança, imaginar coisas. A gente não deve fazer isso. A gente deve tentar, pelo menos, neutralizar os nossos pensamentos diante disso. É claro que, em muitos casos, dependendo, né, da crueldade, é muito difícil, gera revolta, a gente se coloca no lugar, imagina se fosse uma pessoa próxima, e se revolta mesmo não sendo uma pessoa próxima. Eu costumo dizer que isso é muito bom que a gente se incomode mesmo, porque mostra que nós somos o quê? Humanos, que nós amamos, que nós queremos um mundo melhor, né, que nós temos compaixão. Se a gente não sentisse nada, aí é que seria estranho, né? Mas as coisas estão mudando, né? Esses crimes estão vindo muito à tona, crimes que já acontecem há muito tempo, mas agora estão vindo à tona devido a esses recursos, né? Celular que grava, facilidade, né? E a gente acaba sabendo de tudo, de muita coisa, muito mais do que a gente gostaria, mas é necessário tirar essa sujeira aí debaixo do tapete para criar leis que punam mais esses criminosos, para que não haja impunidade, né? Que as pessoas pensem antes de cometer os atos, como eu falei antes, né? A gente precisa ser menos impulsivo no nosso dia a dia, refletir mais, calibrar aí as nossas emoções, porque às vezes, por exemplo, a gente se revolta com algo, se irrita com uma situação, aí depois você para e pensa assim, poxa, por exemplo, dei um fora aqui na minha mãe, ela não fez nada, aí eu vou parar para refletir, gente, por que eu dei o fora? De repente é porque eu tô preocupada com uma outra coisa, eu descontei naquela pessoa, isso é uma falta leve, né? Mas quantas coisas maiores não podem acontecer se a gente não cuidar, não orar e vigiar, né? Então, que a gente evite esses pensamentos negativos e, se possível, que a gente possa fazer uma prece. Se a gente não é tão bom ainda o suficiente para orar por eles, que a gente seja bom para a gente, para que a gente não se desequilibre, para que a gente não gere doenças no nosso corpo físico, né? Que a gente não adoeça emocionalmente, psicologicamente, porque realmente é difícil lidar com tudo isso que a gente está vivendo, né? Gerir todas essas informações, sem que a gente caia num pessimismo. E aí a gente tem que lembrar que tudo isso, né? Abaixando a vibração, a gente vai atrair aqueles irmãos ainda inferiores, que vão gostar desses nossos pensamentos e vão se manter ali do nosso lado. Como eu sempre falo para vocês, se chega o espírito aqui e vê eu tô fazendo a live, ele vai falar assim, vou sair daqui, que essa menina aqui é um tédio. Eles querem que a gente faça o que eles gostam, né? Então, se a gente não tá em sintonia, eles vão sair, vão se afastar em algum momento, não vão persistir. Agora, se a gente entrar nessa sintonia, eles vão estar ali alimentando esses nossos pensamentos. Então, a gente precisa cuidar da nossa vibração. Que a gente seja
um pouco egoísta, né? Pensando primeiro na gente mesmo. E aí depois, se possível, que a gente seja capaz de, como diz aqui, orar por eles para contribuir com essa transformação da humanidade. O Nando tá falando, é claro, eu não entendi. Olharmos para nossas vidas anteriores, conseguimos enxergar a evolução, sempre muito reflexiva dessas enquetes. Embaixo você colocou, né? É claro, olharmos para as nossas vidas anteriores. Porque assim, se a gente tivesse desde o princípio, que a gente não sabe quando foi criado, né? Mas se a gente tivesse desde o princípio só feito bem, a gente não estaria aqui. A gente estaria em outro local, mas a gente está aqui, então provavelmente nós erramos, em algum momento nós cometemos algum crime, pelo menos, né? E hoje em dia, se a gente está aqui nessa posição, né, de espírita, estudando, refletindo, buscando se melhorar, a gente também não pode esquecer que em outros momentos nós não éramos, né, aquela velha história. Quem está lá em cima sabe o que a gente fez na encarnação passada, né, tipo o verão passado. Teve um antes? Tá. Pri, igual a enquete que você fez. Se acharmos que estamos evoluindo, é até um pouco difícil se basearmos nas coisas ruins que acontecem. Olha, eu não tô lembrando agora qual foi a enquete, gente. Eu fico fazendo enquete, eu faço aqui, faço ali. Eu fiz a enquete da palestra, da live ontem. E eu lembro que eu fiz na outra semana a enquete da culpa ou do umbral. Tá difícil aqui, Nando, para eu poder entender exatamente o que você disse. Eu acho que é isso que você está falando, né? Até um pouco difícil basearmos nas coisas ruins que acontecem. Se olharmos nossas vidas anteriores, conseguimos enxergar a evolução. Ai, meu Deus. Achei que eu estava tirando aqui a tela. Eu não consegui pegar bem o que você está falando. eu não consegui. Então, mas você está falando o quê? Da culpa? Da gente olhar para... que às vezes a gente fica pensando no que a gente fez de errado? Rainê tá falando, eles vão ficar para aprender, Rainê. Mas chegar numa hora que eles não vão ficar, não. Se o crime for muito brabo, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores. É claro que o mundo de regeneração, ele ainda não é um planeta, não vai ser um mundo maravilhoso. O bem começa a prevalecer, ainda vai existir o mal, né? Como eu falei nas outras lives, é um momento de transição para um mundo superior, né? Um mundo mais feliz, onde tem menos, né, doenças, não estamos suscetíveis tanto assim, essas questões da matéria, enfim. Mas eles vão sendo retirados. E Kardec diz lá na Gênese que a partir desse momento de transição, para cada espírito que for reencarnar na Terra, em vez de um propenso ao mal, vai encarnar um propenso ao bem. Então já está vindo aí uma galera, né, mais propensa ao bem, com outro comportamento, com outro tipo de pensamento. E depois a gente vai até pegar mais nesse capítulo, né, da Gênese, falar sobre os sinais dos tempos. Em outro momento a gente vai refletir mais sobre isso. Não, se você quiser, continue aí no comentário para ver se eu falei o que era realmente, se foi sobre a culpa. Se ele vir me visitar, ele vai ficar para aprender, tu acha? Será? Será que ele não vai embora, não? Mas aí depende, eu digo assim, se for um espírito neutro, ele pode ficar para aprender. Eu quis dizer assim, se for um espírito inferior ainda, né, mais propenso ao mal, ele vai querer uma coisa que vai querer uma pessoa com alguns vícios, né, não que eu não seja uma viciada, mas sou uma viciada em café. Inclusive eu falo que quando eu desencarnar eu vou ficar atrás de quem toma café. Mas assim, ele não vai ter muita coisa aqui para fazer não, entendeu? Porque eu não sou perfeita, mas os meus hábitos, acho que ele vai ficar meio entediado. Então isso depende, é claro, né? Tanto que dizem isso, né, Rainer? Falam, você vai na casa espírita, aí a gente está sempre acompanhada, e leva os amiguinhos ali espirituais também para ouvir e tal, tem esse papo, né? Mas eu me referi, qualquer coisa você encaminha ele. O Rainer, eu vou encaminhar ele para você,
Ou falar assim, vai lá em Volta Redonda, que tem um Rainer, que ele é médio e ele gosta dessa, de uma conversa. Vai lá bater um papo com ele. Então agora, antes de finalizar, eu vou na página aqui. Não adianta por causa da edição, né? Mas eu vou na página 125 aqui da minha edição. Pra gente finalizar. O Nando também gosta de café, né? Então, é um vício, porque também é um vício, né? Não é um vício tão ruim assim, mas é um vício. Aquela história, você ficar sem café dá dor de cabeça, né? Então, antes de finalizar aqui o nosso estudo, boa noite, Jair. Eu vou ler o Pecado por Pensamentos, né, que está no capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração, para ficar ainda mais claro para vocês sobre como a gente deve se comportar e qual a nossa responsabilidade perante os nossos pensamentos sobre os criminosos, né, que o nosso tema é caridade para com os criminosos, mas sobre a vida em geral, porque às vezes a gente, por exemplo, pega um rancinho de uma pessoa, né, aí fica ali só mandando pensamento negativo, ou então até uma questão, alguém deixa de fazer alguma coisa pra gente, ou faz algo que não nos agrada, a gente também fica ali só nos pensamentos, né? E a gente acha que tá ok, porque a gente não deu um fora, a gente não discutiu, a gente não brigou, a gente não atacou a pessoa, mas não é bem assim não. Então Kardec vai dizer o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio, gente, hoje tá um calor danado, eu tive que ligar o ventilador aqui, só que aí fica assim, virando a folha. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, se eu tive um pensamento ruim, né? Mas eu não fiz, eu só pensei, né? O que vai acontecer? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Desculpa aí, amigos, se vocês andam pensando mal, é porque vocês são muito imperfeitos, hein? Mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, pois, de acordo, né, com... Ih, gente, eu me perdi, fui zoar vocês, ó. De acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Ó, melhorou a coisa, ó. Mesmo um mau pensamento é uma oportunidade de se depurar-se e de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Ou seja, tem que repelir com energia, senão não adianta, hein? Esse é indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Ou seja, você fala assim: ah, se eu pudesse, eu pegava essa pessoa e eu fazia, acontecia com ela, nananana. Mas eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou ser presa. Aí você não está muito longe de cometer o crime perante a lei divina. Porque se você está ali pensando, né, dando muita corda para os seus pensamentos, imaginando, e só não comete o ato, porque você tem essa consciência de que se você fizer, você vai ser preso, você vai ser condenado, é porque a coisa tá bem feia pro outro lado ainda. Depois que haja resistido, que é a oportunidade da gente de satisfazer esse mau desejo, se a gente estiver ali no pensamento, né? Agora, se você repelir com vontade, você já tem aí um mérito. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, a lição pra gente é a gente resistir a esses pensamentos negativos. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato. E se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse, né? Trago verdades, trago mais notícias. Se você está aí alimentando muitos pensamentos negativos, é porque você... tem alguém aí meio descontrolado por aqui. É porque você ainda precisa fazer um bom trabalho aí nessa cabeça. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado.
Naquele a quem essa ideia acode, mas que repele, há progresso em vias de realizar-se. Que é mais ou menos onde a gente está, né, gente? Por mais que a gente tenha pensamentos negativos, a gente se esforça, a gente está procurando estudar e aprender a lidar com essa situação. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Kardec é perfeito, né? Sem mais, né, gente? Para finalizar aí a nossa live, para a gente poder ter cuidado com os nossos pensamentos, sabendo que eles são tão importantes quanto os nossos atos. E como eu falei, né, mais uma vez, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fala aí, que a gente já está encerrando. Mais uma vez, se ainda não somos bons o suficiente para sermos caridosos para com os criminosos, que sejamos bons conosco, né? Cuidando da nossa vibração, cuidando do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental, filtrando aquilo de informação que a gente recebe, gerenciando as nossas emoções, para a gente poder segurar essa onda, porque realmente a situação aqui é meio difícil aqui no planeta Terra, né? E a gente sabe que, assim, acho que não vai melhorar tão cedo, né? Então a gente precisa se cuidar para passar por essa aí e colaborar da melhor forma possível, né? Fazendo uma prece, se você não consegue fazer uma prece pelo criminoso, mas faz a prece pela vítima, faz a prece pelos familiares, faz a prece pelo teu bairro, pelo teu país. O negócio é fazer a prece, colaborar de alguma forma para que as coisas se amenizem, para essa faxina aí, né, dos fluidos, porque a gente sabe que muitas pessoas boas também acabam mandando essas vibrações negativas. Então o negócio fica meio tenso, né? Fica aquela atmosfera assim ainda bem pesada. Então o que a gente puder fazer para contribuir com energias benéficas, né, fluidos, saltares, que nós façamos a nossa parte, essa que nos cabe e que é possível sim, né? E aí, gente, vou me despedindo de vocês. Muito obrigada pela participação na enquete, pela participação aqui nesse tema. Aí depois vou ver com vocês, semana que vem eu faço outro tema, já que a diferença foi só de dois votos, né, para outra que era Coragem da Fé. Então pode ser que semana que vem a gente faça esse, né, vamos ver aí. E aí eu vou conversando com vocês pelos stories para que a gente possa marcar essa live, esse tema, como eu falei anteriormente. Agora, assim, a gente vai estudando esses temas diversos de acordo com a codificação, saindo um pouco da apostila. Marcele ficou aqui presente. Marcele, minha querida. Luci, muito bom, esclarecedor, grata, obrigada, Luci, por estar aqui. O Nando passou muito rápido, passou, né? Essa pessoa fala pra caramba, mas que bom, né, gente? Que não ficou uma coisa, porque é um tema complicado, né? Eu falei no início, algumas pessoas sabem, né, que esse tema caiu para mim na casa espírita, não é um tema que eu abriria aqui, porque eu falo, a Marcele tá aí, ela não é espírita, eu falei até isso para ela. Tem temas que eu não gosto de trazer para o online, porque aqui na live o que acontece? A pessoa entra, sai, entra no meio, sai no meio, e aí tem algumas coisas que você precisa ir amarrando, né, a cada tempo, para concluir no final. E aí eu fico com um pouco de receio de abordar certos temas em live por isso. Né, que aí vem as pessoas que às vezes não são espíritas, como a Marcele, que é minha amiga e está aqui, e aí não tem um entendimento total, então eu sempre fico com uma preocupação. Mas como esse tema caiu para mim na casa espírita, eu achei que eu consegui abordar de uma maneira centrada. Uma pessoa até falou para mim assim, todo tema polêmico tinha que ir para tua mão. Aí eu resolvi colocar na enquete para ver se vocês tinham interesse em trazer também esse assunto para cá, porque essa semana foi ainda mais cruel do que todas as outras, devido ao crime que ganhou repercussão nacional e aconteceu na minha cidade e foi revelado no dia da minha palestra. Então, uma responsabilidade que eu senti muito grande, embora seja um grupo pequeno na minha casa, mas por ter acontecido num hospital aqui onde a gente mora. Então, foi revelado de manhã e eu tinha palestra à noite. Graças a Deus eu consegui manter o equilíbrio. O Rogério tá falando grato, foi boa aula. Achei que eu tinha... Uma noite ótima e semana abençoada a todos. Tema delicado, mas necessário, isso mesmo, Jair.
O espírita não é reconhecido pelo sucesso na sua mudança imediata, mas pelo esforço para conter nossas más tendências, isso mesmo. Até porque as mudanças são difíceis, né? Leva tempo, às vezes a gente fala assim, eu vou parar com isso aqui, eu vou mudar completamente. Aí você vai, daqui a pouco você escorrega e você desiste porque não conseguiu. Então a mudança ela tem que começar de dentro para fora. É claro que às vezes a gente precisa fazer umas mudanças assim no exterior para que ajude a gente, né? Mas é principalmente de dentro para fora. O Nando foi perfeito. A Marcele, que não é espírita, tá dizendo, você foi muito clara e delicada. Obrigada, Marcele. As enquetes são muito difíceis. O que é? As enquetes dos temas? Ou quando eu fico provocando vocês, perguntando as coisas? Vamos orar pelo agressor do hospital. Vai precisar muito, com certeza, Jair. E o Rainê, parabéns. Obrigada, gente. Uma boa semana para todos nós. Uma semana abençoada. Tomara que a gente tenha mais boas notícias do que notícias ruins, né? E que a gente possa, sim, né, fazer a nossa parte orando por todos os envolvidos. O Nando tá falando as enquetes que eu provoco. Vocês sabem que eu provoco porque vem pra mim assim, mas eu tô no meio também. Eu sei que tem coisa que não dá pra responder sim ou não, né? Tem aí as suas gradações, como diz aqui Kardec. Mas é pra provocar mesmo, assim como eu me provoco o tempo todo. Aí às vezes eu ouço uma coisa, eu vou lá cutucar o povo, pra gente poder refletir, né? E poder se transformar. Senão a gente fica só no dia a dia e não para pra pensar em algumas questões. Então foi muito bom estar aqui com vocês, realmente passou muito rápido, foi, eu acho que leve, foi, né, não vou dizer que foi divertido no sentido do tema em si, mas de estarmos aqui reunidos, é claro, em sintonia, e que a espiritualidade nos envolva, nos abençoe e a gente possa ter um finalzinho de domingo e uma ótima semana. Um beijo, gente, fiquem com Deus.